Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Prisão de Pedro e de João. Enquanto eles falavam ao povo, vieram os sacerdotes, o chefe do templo e os saduceus, contrariados porque ensinavam ao povo e anunciavam, na pessoa de Jesus, a ressurreição dos mortos. Prenderam-nos e os colocaram no cárcere, até o outro dia, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que tinham ouvido a pregação creram, e o número dos fiéis elevou-se a mais ou menos 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os chefes do povo, os anciãos, os escribas, com Anás, sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem pontifical. Colocando-os no meio, perguntaram: com que poder ou em que nome fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu-lhes: chefes do povo e anciãos, ouvi-me. Se hoje somos interrogados a respeito do benefício feito ao enfermo e em que nome foi ele curado, ficai sabendo, todos vós e todo o povo de Israel, foi em nome de Jesus Cristo Nazareno, que vós crucificastes, mas que Deus ressuscitou dos mortos. Por ele é que esse homem se acha são, em pé, diante de vós. Esse Jesus, pedra que foi desprezada por vós, edificadores, tornou-se a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Vendo eles a coragem de Pedro e de João, e considerando que eram homens sem estudo e sem instrução, admiravam-se. Reconheciam-nos como companheiros de Jesus, mas vendo com eles o homem que tinha sido curado, não puderam replicar. Mandaram que se retirassem da sala do conselho e conferenciaram entre si: que faremos com esses homens? Porquanto o milagre por eles feito se tornou conhecido de todos os habitantes de Jerusalém, e não podemos negar. Todavia, para que esta notícia não se divulgue mais entre o povo, proibamos, com ameaças, que no futuro falem a alguém nesse nome. Chamaram-nos e ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Responderam-lhes Pedro e João: julgai-o vós mesmos, se é justo diante de Deus obedecermos a vós mais do que a Deus. Não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Eles, então, ameaçando-os de novo, soltaram-nos, não achando pretexto para os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Pois já passava dos 40 anos o homem em que se realizara essa cura milagrosa. Oração dos fiéis pelos apóstolos libertados. Postos em liberdade, voltaram aos seus irmãos e referiram tudo quanto lhes tinham dito os sumos sacerdotes e os anciãos. Ao ouvirem isso, levantaram unânimes a voz a Deus e disseram: Senhor, vós que fizestes o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, vós que pelo Espírito Santo, pela boca de nosso pai Davi, vosso servo, dissestes: por que se agitam as nações e imaginam os povos coisas vãs? Levantam-se os reis da terra e os príncipes se reúnem em conselho contra o Senhor e contra o seu Cristo. Pois, na verdade, se uniram nesta cidade contra o vosso santo servo Jesus, que ungistes, Herodes e Pôncio Pilatos, com as nações e com o povo de Israel, para executarem o que a vossa mão e o vosso conselho predeterminaram que se fizesse. Agora, pois, Senhor, olhai para as suas ameaças e concedei aos vossos servos que com todo o desassombro anunciem a vossa palavra. Estendei a vossa mão para que se realizem curas, milagres e prodígios pelo nome de Jesus, vosso santo servo. Mal acabavam de rezar, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram com intrepidez a palavra de Deus. Sumário. União dos primeiros fiéis. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém dizia que eram suas as coisas que possuía, mas tudo entre eles era comum. Com grande coragem, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles era grande a graça. Nem havia entre eles nenhum necessitado, porque todos os que possuíam terras ou casas vendiam-nas, e traziam o preço do que tinham vendido e depositavam-no aos pés dos apóstolos. Repartia-se então a cada um deles conforme a sua necessidade. Assim José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuía um campo, vendeu e trouxe o valor dele e depositou aos pés dos apóstolos. Explicação. Capítulo 4. Muito bem. Primeiro voltemos aos Atos dos Apóstolos que ouvimos ontem, quando Pedro e João vão ao templo e há um homem que é aleijado e não consegue andar, e em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor cura o homem através de Pedro. Isso é incrível.
Agora, eles estão sendo levados diante dos sacerdotes, dos saduceus, e eles estão irritados. Os saduceus estão irritados. Por quê? Porque Pedro e os outros ensinavam o povo e proclamavam em Jesus a ressurreição dos mortos. Você se lembra dos saduceus? Eles só acreditavam nos primeiros 5 livros de Moisés. Os saduceus não acreditavam em anjos. Os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos. E uma das maneiras pelas quais podemos lembrar disso é que os fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos, enquanto os saduceus não. Então é interessante que eles estejam irritados. Pedro e João são levados perante o Sinédrio. Pedro e João também estiveram presentes durante o julgamento de Jesus. É notável lembrar disso, porque é a primeira vez que não ouvimos nada sobre João. Sabemos que João percorreu todo o caminho com Jesus até a crucificação, mas nós sabemos sobre Pedro. Sabemos que Pedro falhou. Naquele momento, ele não foi ousado. Ele cedeu e negou conhecer Jesus por 3 vezes. E ainda temos um fato incrível aqui em Atos capítulo 4, versículos 8 a 12. Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: principais do povo e anciãos, se hoje somos interrogados a respeito de uma boa ação feita a um aleijado, por que meios este homem foi curado? Seja notório a todos vocês e a todo o povo de Israel que, pelo nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, por meio dele, este homem está bem diante de vocês. Esta é a pedra que foi rejeitada por vós, construtores, mas que se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, pois não há outro nome debaixo do céu, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Isso é enorme. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E aqui está Pedro deixando isso muito claro. Não há salvação em ninguém mais, porque debaixo do céu não há outro nome, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Agora, a palavra-chave do capítulo 4 é ousadia. Diz várias vezes que eles são cheios de ousadia. Isso é notável. Eles são homens comuns, sem instrução, e ainda, eles têm essa nova qualidade. Essa nova qualidade não é deles. Eles reconheceram que tinham estado com Jesus. Atos, capítulo 4, é um daqueles capítulos que você deseja anotar até. No versículo 13 vai dizer: quando viram a ousadia de Pedro e João e perceberam que eram homens comuns e sem instrução, ficaram maravilhados e eles reconheceram que tinham estado com Jesus. Eles eram diferentes. Há algo sobre isso para todos nós. Esse é o núcleo. Se estivermos com Jesus, deveríamos parecer diferentes. Se estivermos com Jesus, deveríamos nos parecer com ele. Jeff Cavins disse há alguns dias que temos Pedro, que se parece muito com Jesus. Mais tarde, no capítulo 8, veremos Paulo, que se parece muito com Jesus. É assim que somos chamados a ser. Somos chamados a nos parecer com Cristo. Atos 4, de 18 a 21, chamaram-nos e ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam-lhes: se é certo, aos olhos de Deus, ouvir-vos e não a Deus, vós deveis julgar, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. E quando eles os ameaçaram ainda mais, eles os deixaram ir, não encontrando maneira de puni-los. Por quê? Porque você não pode parar alguém que já está morto. Você não pode ameaçar alguém que já está morto. Pedro e João morreram para si mesmos, por amor a Jesus Cristo. O que acontece com isso? Versículos 23 e 24. Quando foram libertados, foram ter com os amigos e contaram-lhes o que os principais sacerdotes e os anciãos lhes tinham dito. E, quando eles ouviram isso, eles levantaram suas vozes juntos para Deus. Pelo que eles oravam? Isso é incrível. Eles não diziam: Deus, há muito perigo lá fora e muita oposição, então torne-o seguro, por favor. Deus, por favor, elimine o perigo. O que eles oram está em Atos 4, 29. E agora, Senhor, atenta para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a mão para curar, e sinais e prodígios são realizados, pelo nome do teu santo servo Jesus. Ou seja, eles não oram por uma vida fácil, eles oram pela força para enfrentar a vida. Não ore por uma vida fácil você, ore pela coragem para enfrentar a vida. Não ore por uma maneira fácil de seguir Jesus, ore por ter ousadia em segui-lo. Este é o segredo dos santos e do capítulo 4. Estas pessoas já estavam vivendo com ousadia, eles já estavam falando com ousadia. Eles disseram, em vez de Deus afastar o perigo, eles disseram, dê-nos mais ousadia. Senhor Jesus, estenda a mão e faça milagres para que cada vez mais pessoas saibam que o Senhor é o Messias, que o Senhor venceu a morte e restaurou a vida para todos nós. Quão bom é isso! Romanos capítulos 6 e 7 também há muito o que dizer. Vamos começar dizendo que em Romanos capítulos 6 e 7, Paulo tem um padrão que talvez você tenha notado. Ele dirá algo e então qualificará. Romanos 6:1. Que diremos então? Devemos continuar no pecado para que a graça abunde? De jeito nenhum. E então, devemos pecar porque não estamos sob a lei, mas pela graça? De jeito nenhum.
ele fará essas perguntas e depois dirá: não foi isso que eu quis dizer. É um artifício literário e é ótimo, porque esclarece algumas coisas. Porque no final de Romanos, capítulo 5, São Paulo disse que assim como o pecado reinou na morte, a graça também poderia reinar pela justiça. Então, ele faz a pergunta: estamos dizendo, então, para continuar no pecado, para que a graça abunde? Aqui está o que São Paulo estava dizendo. Quanto mais pecado, mais graça. Quanto mais precisamos da graça de Deus por causa do nosso pecado, mais Ele dá a sua graça por causa da nossa necessidade. E então a pergunta poderia ser, nesse caso, que tal eu pecar mais e obter mais graça? E é aí que São Paulo diz: não é isso que eu estou dizendo. Quando você precisa da graça, a graça é dada. Mas não se machuque para obter mais graça. Mas a realidade é que esse é o poder de cura e da graça de Deus. Podemos estar avançando em um certo nível de relacionamento com o Senhor e a santidade e com sua vida divina em nós, e então caímos no pecado. O que acontece quando nos arrependemos e voltamos para o Senhor? Nós nos confessamos e Deus não apenas nos eleva de volta ao mesmo nível em que estávamos, Ele levanta e eleva ainda mais, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas é por isso que São Paulo esclarece que não procure o pecado para obter mais graça. Mas, se acontecer de você precisar da graça, você pode confiar no amor de Deus para que você lhe dê ainda mais. Espero que isso faça sentido. Continua falando sobre aqueles de nós que somos batizados em Cristo, batizados em sua morte. Fomos enterrados, portanto. A realidade é que o homem velho, sendo nossa carne caída, deveria ter sido crucificado com Cristo em nosso batismo. Quando nos arrependemos, nos afastamos não apenas do pecado, do vício ou de velhos hábitos. Nós nos afastamos dessa pessoa. Eu era alguém diferente antes de encontrar o Cristo. Eu era alguém diferente antes dele me salvar. Ele me transformou em uma nova criação. Então eu me afasto disso e deixo essa pessoa morrer. Padre Mike conta que foi se confessar e o padre disse a ele: quer saber? Às vezes acho que preferiríamos torturar o ex-homem em vez de deixá-lo morrer. Ele estava destacando como às vezes não nos afastamos totalmente daquele antigo modo de vida. Às vezes não nos afastamos totalmente desse pecado. Então o padre usou essa frase: mantenha esse homem vivo um pouco e talvez ele tenha algum poder em nossas vidas. Mas, Romanos 6,6, sabemos que o nosso antigo homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse destruído e não fôssemos mais escravos do pecado, pois quem morreu está liberto do pecado. Então, se você morreu com Cristo, nós também acreditamos que você deveria viver com Cristo. Este é todo um mistério incrível. Há tanto a dizer, há tanta coisa boa, mas também há essa sensação de, meu Deus, Paulo me entende. Romanos capítulo 7 é outro lugar para colocar seu marcador ou caneta para sublinhar. O conflito interior entre o bem e o mal. Esta é uma daquelas passagens das Escrituras que você pode dizer: este sou eu. Se não for, ótimo, louvado seja Deus por isso. Mas eu li e pensei: ó Deus, pelo menos o Senhor me entende. Romanos 7,15, não entendo as minhas próprias ações, pois não faço o que quero, mas faço exatamente aquilo que odeio. Você já se sentiu assim? Estamos em guerra dentro de nós mesmos. Romanos 7,16, ora, se faço o que não quero, concordo que a lei é boa. Sim, porque eu quero certo e não quero errado. Romanos 7,17, portanto, já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Sim, existe esse brinquedo quebrado dentro de nós. Quando São Paulo usa o termo a carne, ele não está condenando nossos corpos. A carne significa nossa natureza humana caída. Portanto, tenha isso em mente. Sempre que ouvir São Paulo usar o termo a carne, ele se refere à nossa natureza humana caída. Isso não significa que os corpos sejam ruins. Significa a parte de nós que não quer fazer a coisa certa. Romanos 7,21, portanto, acho que é uma lei que, quando quero fazer o que é certo, o mal está próximo. Mas vejo nos meus membros outra lei em guerra, com a lei da minha mente, e me tornando cativo à lei do pecado que habita em meus membros. Homem miserável que sou, quem me livrará deste corpo de morte? Graças a Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu ainda estou no meio de uma bagunça, num poço de bagunça. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele pode me livrar daqui. No meio da confusão, ser capaz de louvar a Deus pela sua presença, pelo que Ele está fazendo no meio dessa bagunça. Foi um presente incrível estar no 4º dia da era da igreja e simplesmente estar viajando por aqui. Eu espero que no fundo do seu coração você tenha reconhecido uma comparação que alcança a sua vida e que a partir de agora você se permita buscar, através da confissão, através do arrependimento, essa reconciliação e assim, morrendo com Cristo, ter uma vida nova nele. Que Deus abençoe você e reze por mim.